Eu não tenho a pretensão aqui... Que isso? Eu não tenho a pretensão aqui de dar uma aula ou de formar cientificamente ou de falar com propriedade sobre candidíase. Não é essa a intenção. O que eu quero fazer é uma dissertação sobre a sensação de estar dentro de um corpo em que a candidíase habita ativa. Porque o que acontece com a candidíase? Eu acho, não tenho certeza, se eu estiver errado, não se sinta influenciado digitalmente, né? Candidíase é um bichinho, acho que é um fungo, que ele... O que é o funguinho da candidíase gosta? Ele gosta de um lugar quentinho, molhadinho, abafadinho, lugarzinho assim, bem... Se tiver um biquinizinho molhado, ele ama. Sabe quando você vai na praia, aí você volta? Pra que eu vou trocar biquíni? Vou cair na piscina já já? Vou voltar pra praia já já? Vou jogar um carteado? Várias rodadas de buraco até 2.000 pontos. Aí tá ali, ó. Cogumelos nascendo na sua xereca. Porque quentinho, molhadinho, abafadinho, eles amam. Só que aí reza a lenda que candidíase tá sempre aí, tipo, a candidíase tá aqui, ó, ao nosso redor, vivendo feliz com a gente, tá? Nas nossas xerecas todas, a candidíase tá lá. Só que aí tem um dia que ela fala, vou gerar uma coceira. Diz que não, tem outros dias que a cândida, ela só fica ali fazendo mal a ninguém, porque ela fica ali, ó, assim, ó, adormecida. Mas aí tem uns dias que ela acorda, e aí a sua vida vira um inferno. E aí o que aconteceu comigo foi que a cândida acordou na minha xereca. E aí, as sensações que se seguem depois que a candidíase acorda são indescritíveis. Não, mentira, são descritíveis porque senão eu não estaria fazendo esse vídeo. Quando eu era jovem, e aí eu tive a minha primeira candidíase, eu falei, nossa, tá coçando. E aí eu cocei. E aí eu abri uma nova xereca na minha xereca. De tanto que eu cocei. Eu feri os meus lábios vaginais. Não faço mais isso, porque agora eu tenho 27 anos, sou uma mulher experiente. Eu sei que o jeito bom de coçar é no banho, com um sabãozinho, e pelo menos desliza. E aí não rompe a sua pele. Mas que coceira. Porque é uma coceira desesperadora. Porque tem regras, na minha opinião. Na minha opinião, se você começa a coçar, você não consegue mais parar. Então, o legal é você não começar a coçar. Tem outra. A coceira da candidíase é como se fosse um chefão no videogame. Você tá jogando. Aí chega a coceira. Aí pra você permanecer um jogador feliz, você tem que desviar da coceira e seguir em frente. Só que tem vezes que você não consegue, porque a coceira é sedutora, é um chefão sedutor. E aí, só que aí se você coça a coceira, você perde. No que você perde, você sobe de nível de coceira. Entendeu? Tá entendendo o que eu tô falando? Você tá aqui vivendo de boas. Você começa a coçar, aí você fala, eu não vou coçar, eu não vou coçar. Aí tem uma hora que você perde pro chefão, aí você fala, não, tá bom, vou coçar. Aí você coça, e aí a coceira parece que aumenta, essa porra. Eu tenho controle sobre o meu corpo. Faço exercícios de mente quando... Não tenho muita candidíase, mas aí depois de anos, eu nem lembro a última vez que eu tive essa merda. Mas ela chegou. Porque uma hora ela chega pra todos nós. Eu acho que a candidíase, ela te ensina coisas. Eu gosto de tirar ensinamentos das coisas. Eu acho que a candidíase me ensinou a ter autocontrole, a pensar no tempo como uma coisa que passa. E aí, no que ele passa, a candidíase passa junto com ele. Porque você faz lá o tratamento que você acha melhor. Você pode fazer um tratamento com pomadinha, se você quiser. Você pode tomar um remedinho, que não é o mais aconselhável, porque... Mas também você pode fazer isso porque as pessoas fazem isso. Você pode tratar com alho, com iogurte. São várias possibilidades. Você pode fazer rezas, mas uma hora ela vai passar. Assim, você não coça. Mas aí quando você não aguenta e aí você coça, é quase sexual. É um troço assim que te dá prazer. A sensação de que você vai ter um orgasmo. É uma sensação de, eu não posso tocar nesse lugar. Porque se eu começar, eu só vou parar quando eu tiver criado um túnel. Tão bom que é. É uma coceira maravilhosa. É sério, olha que loucura que existe isso. Uma coceira que é muito gostosa de coçar. Só que você não aguenta mais essa merda, porque aí você se assa de tanto você se coçar. Você desenvolve novas formas de coçar sem usar as mãos. Só fazendo rebolados. Você fica assim, tipo... Às vezes não dá pra coçar porque... Sei lá, não é uma coisa mais bonita do mundo você ficar se coçando. Porque não é uma coçadinha assim. É uma coçada, tipo... Você precisa
Então não é a coisa mais bonita do mundo você ficar coçando a sua xereca no meio da rua. Então você tem que desenvolver técnicas de coçar. Pode ser um rebolado que você tenta movimentar ali os lábios pra eles mesmos se coçarem. Ou de repente umas técnicas de pupuarismo, sabe o musclinho ali do canal vaginal que você prende e solta? Esse prender e soltar já coça um pouquinho. É ótimo. E aí são várias técnicas. E aí as pessoas acham que eu tô aqui, ó, pensando no negócio. Eu tô coçando minha xereca só com o meu corpo, sem usar as minhas mãos. Ah, mas o que fazer pra não ter candidíase? Não existir, basicamente, né? Não transforme sua xereca num berço para a candidíase ser chocada. Porque às vezes a gente faz a nossa xereca ser quase como uma manjedoura. Fica aquele biquíni molhado, criando cogumelos, uns shiitakes, nasce shiitake da xereca da pessoa praticamente. Sai da praia, tira esse biquíni, já bota no sol, já abre assim, ó, pro sol, pra secar. Liga o ventilador, deixa o ventilador. Aí a gente não pode ajudar a candidíase. A gente tem que atrapalhar ela. Então, uma vez que ela se instala, se acomoda, tira uma soneca ali, nossa, vira zona de conforto. Tem outros dias que não, tem outros dias que... Não, tá aparecendo? Eu gosto de aparecer na câmera. Mentira, você não sabe nem, você nem entende o conceito de câmera, né? Eu achando, olha como a gente humaniza vocês. E na verdade vocês são tão maravilhosos.